Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça, que a paz do nosso Deus maravilhoso, nosso Pai amado, nosso Pai celestial, e o exemplo, os ensinos, a presença espiritual de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em nossas mentes, possa nos guiar ao caminho da obediência, né? Que Ele sabe muito bem fazer isso, e Ele vai nos ensinar a sermos obedientes como Ele. Que bênção isso, né? Pois bem, esse é o nosso desejo a cada um. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, né, com mais duas perguntas. Só relembrando rapidamente a lição de ontem, da terça-feira, quando nós estudamos as perguntas 5 e 6, quando na pergunta 5, nós vimos o verso 14 de Isaías 23, que está mandando os marinheiros chorarem, né, porque eles se encontravam em alto mar e receberam a notícia de que Tiro havia sido destruída, né? E a pergunta, né, a afirmação era de que eles não tinham mais aonde aportar, ancorar o barco deles, não tinham mais um porto seguro. E, obviamente, aqui o verso era uma informação de desespero, de perda total, né, de prejuízo irreparável, de não saber o que fazer, ter que recomeçar do zero. Era essa a ideia, a ideia de que o texto passa sobre o espírito daqueles que estavam, né, naquele barco, naqueles navios, e muito dependente, escravo do dinheiro, do lucro, do comércio realizado ali na cidade de Tiro, a partir do porto de Tiro, né? E vimos também, no verso 15, o verso seguinte, que o Senhor anunciou que estava chegando, né, o tempo em que Tiro seria completamente esquecida, ficaria em ruínas, né, durante 70 anos, né? E ele até disse lá, vimos que era o tempo da vida de um rei, é uma informação tipológica bem interessante. Portanto, dando continuidade a esse estudo, hoje vamos para a pergunta 7, que diz assim: com quem Tiro é comparada após os 70 anos de esquecimento? Né? Depois que passar os 70 anos, no momento em que ela fosse reconstruída, né, ela seria comparada a quê? Vamos ver. Isaías 23, 17 diz: depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Como nós vimos na lição de ontem, dava a entender, né, se nós lêssemos aquele verso isolado, dava a entender que ela ficaria esquecida só por 70 anos e que a misericórdia do Senhor a alcançaria e que ela, obviamente, poderia se recuperar e tornar uma cidade que receberia o perdão de Deus, a graça de Deus, e poderia mudar, claramente, né? Mas só que aqui, nesse verso seguinte, nós vamos entender claramente que não tem jeito para a cidade de Tiro, não. É uma cidade que não aprenderia com todo o juízo, com toda a desgraça, com todo o sangue, com todas as mortes, as ruínas, todo o prejuízo. Não foi um prejuízo financeiro somente. Eles, quando a sua casa foi derrubada, o seu porto destruído, eles perderam ali as suas origens, suas 70 anos. Ora, 70 anos era tempo demais para apagar completamente a vida de duas gerações, praticamente. Então, e ela voltar à mesma condição de antigamente, vendendo-se, né? Ora, para a gente ter uma ideia do cumprimento dessa profecia dos 70 anos, a destruição da cidade de Tiro
que era uma cidade que foi humilhada, né, claro, ela deixaria de exercer esse papel comercial dominante na região. Isso aconteceu historicamente quando Nabucodonosor II, né, o rei da Babilônia, sitiou a cidade de Tiro por 13 anos, né? Desde o ano 586 a.C. até o ano 573 a.C. Então, como ela ficaria 70 anos no esquecimento, a própria história nos mostra que somente no ano 500, ou seja, 573 para 500, né, antes de Cristo, ou seja, em torno de 73 anos, 70 anos depois, é que agora o mundo estava sob o domínio dos persas, né, dos medos e dos persas, é que os persas permitiram a reconstrução da cidade de Tiro, exatamente como o Senhor havia predito, né? 70 anos ficaria esquecida. E isso foi escrito por Isaías quase 200 anos antes desse ocorrido aqui. Veja só como o Senhor, presciente, né, onisciente, sabe todas as coisas, ele disse isso bem claro. E quando ele diz também que esta cidade ela continuaria como uma prostituta, nós podemos fazer mais uma ligação profética aqui com a cidade de Babilônia do Apocalipse. Lá no Apocalipse é uma cidade, eu não vejo nas escrituras o Senhor chamando o Egito de prostituta, mas eu vejo o Senhor chamando de prostituta a cidade de Tiro e a cidade de Babilônia, lá em Apocalipse 17. Lá é chamado de meretriz, a prostituta, a mãe das meretrizes da terra, né, que com o seu comércio, né, o seu lucro, o seu dinheiro, as suas delícias, né, se vendia por dinheiro, vendia o seu vinho precioso, que é uma tipologia de doutrinas pagãs, né, doutrinas enganosas, com as quais ela embriaga o rei da terra. Muito semelhante à cidade de Tiro. Então, quando o Senhor fala de Tiro aqui como uma prostituta que se vende a todas as nações, ora, quando a gente vai para o Apocalipse não tem nenhuma novidade, é apenas uma repetição das coisas que já haviam ocorrido no passado. Assim como o que nós estamos vivendo hoje é uma repetição de fatos do passado. Aí você olha para o passado e diz assim, mas o passado do povo era muito bárbaro, era muito bruto, era muito conquistador. E agora você vai pensar assim, não, mas agora no século presente, uma filosofia asiática chegou dizendo que o ano 2000 traria a era de Aquário, uma era de paz mundial, onde os homens deixariam o amor pelo dinheiro, uma grande paz tomaria conta do coração dos homens. Olha, isso é um engodo, isso é uma mentira. Filosofia asiática. A Bíblia nunca errou. A Bíblia nunca errou em suas descrições. Então, deixando bem claro, esta prostituta que aí está, essas igrejas, essas instituições religiosas, essas pessoas que estão ligadas a esse sistema religioso explorador, que vive para buscar o lucro, né? Que não sente o amor verdadeiro de Cristo pelas pessoas, que não vive o verdadeiro evangelho, estão nesse mesmo cenário de Tiro e da Babilônia do Apocalipse. Obviamente, sofrerão as mesmas consequências. A nossa segunda pergunta de hoje, a oitava pergunta da nossa lição, nos traz aqui mais um questionamento, aqui bem interessante, né? O questionamento é assim, o que acontecerá com o dinheiro ganho por ela? Ela aqui é a cidade de Tiro, né? Por ela, com o seu porto, né? Com o seu comércio. Deus aceita dinheiro de prostituição? Qual o significado disso? Vamos entender, né? Isaías 23:18 diz, mas o dinheiro que ela ganha com a sua profissão, ele acabou no verso anterior de chamar Tiro de uma cidade, comparar ela a uma mulher prostituta. A profissão dela era prostituição. Então, mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão, ou seja, vendendo o seu corpo com luxúria, no sentido literal, claro que o texto não está falando nada literal, aqui é tipológico.
né? O que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Veja bem, meus amados, que texto, né, profundo, que texto riquíssimo em tipologia, em significado, em símbolos, né? Em símbolos. Quem pega esse texto aqui e vai dar literalidade a ele, primeiro que não pode dar literalidade, né? Porque Deus não está falando de uma mulher prostituta, está falando de uma cidade. Então ele não está falando aqui de dinheiro, está falando de outra coisa, de algo que tem valor, né? Se ele está comparando aqui uma cidade a uma mulher, então esse dinheiro tem uma comparação também. É óbvio isso, é a coisa mais simples para a gente entender, né? Então, veja bem, o que é que a cidade de Tiro iria ganhar, né? Com o dinheiro, o que é que ela ia fazer com esse dinheiro que ela ganhou da sua prostituição, né? Em outras palavras, o que é que essa cidade iria fazer com o que ela aprendeu, o ganho, o lucro, o dinheiro, com toda a desgraça que ela passou quando foi destruída? O que é que ela iria fazer com ele, com esse dinheiro, com essa riqueza, com esse conhecimento? Porque na Bíblia, a Bíblia diz que o maior tesouro da Bíblia é o conhecimento. Provérbios 2 fala que o maior tesouro de Deus é o conhecimento, a sabedoria. Em Colossenses 2, 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que todos os tesouros da sabedoria e de toda a ciência está escondida no conhecimento em Cristo. Conhecimento. Então, responsavelmente, nós precisamos interpretar aqui esse texto como que a riqueza que ela recebeu quando era prostituta, desse dinheiro, ou seja, a experiência, o conhecimento todinho que ela aprendeu, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, daqueles que durante os 70 anos viveram a desgraça de ser esquecido, de ser humilhado, de voltar à miséria, voltar a plantar para comer, né, como diz o texto bíblico, né? Então, ela não vai poder usufruir desse dinheiro, de tudo que ela ganhou, ou seja, do conhecimento. Por quê? Porque os 70 anos de conhecimento e de riqueza de conhecimento que eles aprenderam com a pobreza, eles não poderiam usufruir isso lá na frente, eles morreriam. Em 70 anos morre todo mundo, né? O tempo de vida de um homem é 70 anos. É basicamente isso que o texto está dizendo. Agora, aqueles que adoram o Senhor, os verdadeiros adoradores em espírito, lá de Tiro e Sidom, que escaparam e que aprenderam com essa humildade, que o sofrimento trouxe humildade ao coração deles, que entenderam que aquele dinheiro, toda aquela riqueza só atraiu abutres e conquistadores que queriam dinheiro pelo dinheiro, aprenderam a grande lição. Assim como aquela mulher, né, lá de Tiro, de Sidom, Ciro Fenícia, que foi buscar Jesus com a sua filha. Eu nunca me esqueço daquela mulher. Né? Essas pessoas adorarão o Senhor com esse dinheiro. Olha só, usarão todo aquele conhecimento do sofrimento dos 70 anos, usarão essa riqueza para comprar comida. Comida e roupas finas. Duas coisas iam comprar. Ora, não foi isso que essa mulher foi buscar lá? Essa mulher com o conhecimento e o sofrimento, olha, como é que aquela mulher vai chegar até Jesus querendo a cura de Jesus, completamente humilhada. Ela diz assim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Como assim? Aquela mulher vinha da cidade mais rica. Ela tinha comida em abundância na sua mesa e ela não dava resto de comida aos seus cachorros, ela dava do bom e do melhor aos seus cachorros. Só que essa mulher agora, com tudo que aprendeu, ela é um grande exemplo disso, né? Ela vem se humilhar aos pés de Cristo. Olha a riqueza do que ela aprendeu. E agora, ela vem comprar comida.
ela vem aprender de Cristo, comida, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Aí Cristo falou assim, olha, eu só tenho migalhas para dar a você. Eu não posso dar a você um pão, olha só, um pão em profundo, um pão grande, um pão nutritivo, como eu estou dando a Pedro, a Tiago, a João. Ela diz assim, não me importo não, eu quero só as migalhas mesmo. Me ensine um pouquinho que o senhor pode me ensinar, eu quero essa fé, né? Faça isso. Aí Jesus fala palavras numa linguagem simbólica, numa linguagem em parábolas para Nicodemos. Nicodemos não entende nada, era um mestre. Veja como esse era miserável, era pobre de espírito. Mas Jesus fala para essa mulher, olha, não se dá comida aos cachorrinhos. A mulher entendeu e respondeu a Jesus no mesmo nível espiritual. Que coisa, né? Que coisa linda. Como é que um mestre não entende a linguagem de Cristo e uma mulher ignorante lá de Sidom, de uma terra amaldiçoada, vem e entende tudo? Muito bonito isso, né? E então, aquela mulher, ela veio comprar de Jesus a verdadeira comida. E aí ela saiu com roupas novas, porque roupa na Bíblia significa a justiça dos santos. Ela foi justificada pela fé. Como é que ela foi justificada pela fé? O próprio Cristo disse isso. Cristo falou assim, né? Em toda Israel eu não vi uma fé igual dessa mulher. E vá, né? Como muitas vezes Cristo falou, quem é que desceu justificado lá do templo que foi adorar? Foi o judeu, o levita, que se vangloriava, ou o publicano que batia no peito se humilhando? Quem é que desceu justificado? Justificação está ligado a roupas, vestes finas, limpas. Vestes finas quer dizer vestes branquíssimas, significa a pessoa que alcançou justiça. A justiça de quem? De Cristo. Aquela mulher, Ciro Fenícia, aquela mulher de Tiro e Sidom, que busca Jesus Cristo, é o grande retrato, o grande futuro disso aqui. Então veja que toda a riqueza que eles aprenderam era o conhecimento, né? Aprenderam do fruto da sua prostituição, ou seja, a consequência da sua prostituição, do seu lucro, se vendeu a Baal, se vendeu a Mamon, o dinheiro. Então, todo o lucro dela foi o quê? Foi a consequência de uma miséria de 70 anos. Ela pegou essa riqueza e agora, com esse conhecimento, os verdadeiros santos que adoram a Deus, né? Os adoradores de verdade, que vai buscar Jesus através dessa mulher, que é um grande exemplo, nós encontramos a resposta perfeita para esse texto.